Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 6 de setembro de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Plantão de Paz, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é denominada Liberdade. E Emmanuel nos diz: a liberdade é a raiz da vida consciente. No entanto, a cada passo urdimos entraves e impedimentos para nós mesmos. Não nos reportamos à clausura de pedra, que funciona à guisa de hospital para as inteligências envenenadas na delinquência, e sim aos grilhões invisíveis a que milhares de criaturas jazem escravizadas. Prisões sem grades dos elos consanguíneos em que os adversários de outras eras se defrontam, dia a dia, entre as paredes imponderáveis do tempo, no abraço compulsório da assistência recíproca em nome dos compromissos familiares. Cubículos de vérmina, limitados pela epiderme, nos quais os desertores do dever espiam culpas sob a longa constrição de moléstias irreversíveis no corpo físico. Ferretes de inibição, geometricamente fixados em certos órgãos e membros do veículo físico, retificando aspirações ou frenando impulsos. Grilhetas de pauperismo, circunscritas aos marcos da condição social em que se corrigem antigos e festejados malfeitores da fortuna amoedada. Calabouços de obsessão, em cujo clima de ansiedade se reajustam sentimentos transviados ao peso de estranhos desequilíbrios. Esses obstáculos e masmorras, entretanto, são entretecidos simplesmente por nós, que nomeamos o egoísmo e a vaidade, a intemperança e o vício para a função de carcereiros de nossas almas. Mesmo assim, sobre semelhantes cadeias, a liberdade brilha vitoriosa. E consola-nos reconhecer que todo espírito em cativeiro é intimamente livre para recuperar a própria liberdade, porquanto, no ângulo mais escuro do mais escuro cárcere, todos somos livres no pensamento para refazer o destino, obedecendo à justiça e praticando o bem. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 6 de setembro de 2024 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 825 a 832 do Livro dos Espíritos, com dois temas: da Lei de Liberdade e o segundo se refere à escravidão. Na questão 825, Kardec pergunta: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se, quer dizer, vangloriar-se, de gozar de absoluta liberdade? E aí os espíritos respondem: não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. E aí no livro Estudando o Livro dos Espíritos, Ana Maria Spranger e Djalma Santos comentam o seguinte, que a verdadeira liberdade é a do espírito, quando ele alcança a sua maturidade espiritual. Então, já podemos aqui concluir que na Terra, nós que ainda estamos num estágio, de planeta de
provas e expiações, nós não vamos alcançar essa verdadeira liberdade. Isso significa, eles continuam nos explicando, né, Ana Maria e Djalma, que nós precisamos evoluir a fim de que possamos ser livres. Como eles nos esclarecem, ainda que o homem fique em local isolado, onde não haja seres humanos, ele vai precisar dividir o seu espaço com animais, insetos, plantas. Podemos concluir que a liberdade absoluta só acontece para os espíritos evoluídos. Bem, aí na questão 826, Kardec pergunta: em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? E aí os espíritos respondem: nas do eremita, no deserto, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então, os espíritos aqui estão esclarecendo melhor essa questão da liberdade, dizendo o seguinte: se existem duas pessoas convivendo, uma tem que respeitar o direito da outra. Então, não existe mais liberdade absoluta, por quê? Teremos em algum momento que abrir mão dos nossos interesses a fim de respeitar o direito do outro. Né? E Ana Maria e Djalma nos comentam, né, a respeito dessa resposta, que mesmo vivendo como eremita, o homem não teria liberdade absoluta, já que teria que conviver com animais, com insetos, que certamente iriam importuná-lo, e ele não teria essa liberdade absoluta. Né? Então, aqui a gente percebe, né, que o espírito, né, já evoluído, né, que não precisa mais reencarnar e não precisa mais ter um corpo físico, esse sim é que vai ter essa liberdade absoluta, né, porque a matéria sempre vai nos restringir, vai nos limitar, e nós não vamos, mesmo como eremitas, não vamos ter essa liberdade absoluta. Os espíritos, então, eles estão reafirmando que a liberdade verdadeira é a do espírito, mas é a liberdade também daquele que alcançou a maturidade espiritual. E aí tem um livro, o Livrinho dos Espíritos, né, da autora Laura Bergalo, que escreve para adolescentes e jovens, e em que ela esclarece que todos nós precisamos uns dos outros, sejamos pequenos ou grandes, ricos ou pobres, humildes ou poderosos. Assim, a convivência entre as pessoas torna-se necessária. Na convivência, é preciso que os direitos uns dos outros sejam respeitados. Respeitar esses direitos significa, muitas vezes, abrir mão da liberdade individual. Então, ela aqui está nos esclarecendo o seguinte: todos nós precisamos uns dos outros, e a convivência implica em a gente respeitar, né, o direito do outro e muitas vezes abrir mão da nossa liberdade individual. E aí, na questão 827, Kardec pergunta:
a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? E aí os espíritos respondem: de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Então, o homem, o fato dele respeitar o direito do próximo, não significa que ele perca a sua liberdade individual em relação a si mesmo. Ele tem a liberdade de pensamento, ele tem a liberdade de consciência, tá? Agora, aquela liberdade absoluta, a gente aqui concluiu, que essa aí é para o homem encarnado, para o homem ainda num estado de evolução que não é de um espírito mais evoluído, ele não vai ter essa liberdade absoluta, porque a matéria sempre vai nos limitar. E aí, Djalma e Ana Maria, eles nos esclarecem que os direitos alheios são uma espécie de fronteira que não devemos ultrapassar. Então, em prol da convivência, do respeito, uns com os outros, nós vamos ter limites, fronteiras, como eles estão aqui nos esclarecendo, e essas fronteiras nós não devemos ultrapassar. Porque se a gente ultrapassa essas fronteiras, esses limites, isso vai implicar em desgastes, em conflitos, e esses conflitos eles vão barrar a nossa evolução. Então, se nós queremos evoluir como espíritos, se nós queremos fazer dessa encarnação uma encarnação de resgates, de resolução de problemas pendentes do passado, onde nós não cumprimos com as tarefas que estavam determinadas para que a gente alcançasse esse progresso, então maior ainda a necessidade da gente respeitar essas barreiras, essas fronteiras, não barreiras, mas esses limites de convivência com o próximo. E aí aquela autora, a Laura Bergalo, ela nos esclarece que a nossa liberdade individual ela é limitada pelo direito dos outros. Em consequência, não existe liberdade absoluta, mas o direito de pertencer-se a si mesmo é preservado. Então, nós temos a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. E ainda assim, lendo sobre esse tema, no espiritismo.net, a Deusa Nogueira, a palestrante que nós conhecemos bem, da Rádio Rio de Janeiro, do Centro Espírita Teresa de Ávila, ela costuma vir à nossa casa. Ela comentando, numa palestra dela, ela disse o seguinte: nós temos a liberdade de pensamento, sim, mas nós precisamos estar atentos ao nosso pensamento. Porque na medida em que a gente pensa alguma coisa, nós criamos uma forma pensamento. E essa forma pensamento, a partir do momento que nós temos essa formação, já não somos os donos dessa forma pensamento. Ela é liberada. E se ela não for uma boa forma pensamento, se ela estiver
composta, né, de pensamentos que sejam de mal em direção a uma outra pessoa, né? Então, e a partir do momento que ela é liberada dessa forma de pensamento, nós perdemos o controle, né, sobre ela, e ela pode, de uma forma indireta, quer dizer, não seremos nós que estaremos praticando o ato, mas ela pode contribuir, né, para que um mal seja praticado em relação a essa pessoa que a gente pensou o mal, né? Então, ela pode contribuir da seguinte maneira: aquela pessoa que vai praticar aquele ato negativo, né, em relação a outra pessoa, vocês sabem que nós somos sempre influenciados pelos espíritos, né? Então, ela pode ser utilizada pelos espíritos que querem o mal, né, para incentivar, né, aquela pessoa que vai praticar um ato mal. Então, nós precisamos cuidar muito dos nossos pensamentos, né, para que a gente não crie essas formas de pensamentos que são do mal, né, que são maléficas, e elas serem liberadas, né, e nós perdermos o controle sobre elas, e elas também, de uma certa forma, trazerem consequências ruins, né? Então, atenção aos pensamentos. Na questão 828, Kardec pergunta: como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? E aí os espíritos respondem: eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as pessoas devem ser, mas não as fazem assim. Então, aqui os espíritos estão esclarecendo, né, que essas pessoas que tratam de forma diferente, né, no lar, e as pessoas, parentes e familiares, e no trabalho, os seus subordinados, de uma forma diferente, na verdade, essas pessoas estão movidas pelo egoísmo, pelo orgulho, né? E tentando, muitas vezes, passar uma imagem, né, de que são pessoas liberais, mas, na verdade, não são. Aquilo é tudo uma representação a fim de alcançar os seus objetivos, que muitas vezes não são objetivos que transparecem o amor ao próximo, né? E sim objetivos muitas vezes materiais e de conquista de poder, né? E aí tem um subitem nessa pergunta que diz, onde Kardec pergunta: ser-lhes-ão na outra vida levados em conta os princípios que professaram neste mundo? E aí os espíritos respondem: quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável, quer dizer, desculpável, é de o não aplicar a si mesmo. Em verdade, vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Então,
muitas vezes as pessoas que não são dotadas de um alto grau de inteligência, mas que têm um nível de moralidade mais alto do que uma pessoa muito inteligente, ela vai conquistar, né, nessa vida uma evolução maior pela sua boa vontade, pelo seu trabalho no bem, pelo amor ao próximo, né? Então, muitas vezes a gente tem que lembrar daquele ditado que as aparências enganam. Às vezes uma pessoa parece, né, ter um nível de moralidade elevado e não tem, né? Ela é muito inteligente, mas não é uma pessoa movida pelos bons sentimentos, né? E aí, Djalma e Ana Maria comentam que esses seres humanos que agem de forma diferente com pessoas no ambiente de trabalho e no ambiente doméstico, eles são movidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Muitas vezes são autoritários nos dois ambientes. Só o sofrimento será capaz de modificar esses espíritos que ainda não compreendem a importância da sinceridade de propósitos. Se estão momentaneamente ocupando posições de poder, deveriam proporcionar aos seus subalternos o conhecimento que já possuem, possibilitando a sua ascensão também. Né? Então, aqui Djalma e Ana Maria estão nos explicando a importância, né, da gente, além de não ser orgulhoso e egoísta, a gente ter esse movimento em direção ao bem, praticar o amor ao próximo, a caridade, né? Então, não é porque uma pessoa tem um poder, né, maior sobre um grupo de pessoas que ela possa usar esse poder de forma não fraterna, né, não solidária, né? Ela precisa aproveitar essa situação que ela está passando na vida, nessa encarnação, para ajudar, né, essas outras pessoas que estão sob a sua autoridade a evoluírem também. E aí a gente vai agora para o segundo tema, que é relativo à escravidão. E na questão 829, Kardec pergunta: haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? Bem, então Kardec, quando codificou a doutrina, ainda havia escravidão na Terra. Bom, a gente sabe que ainda existem situações de trabalho escravo, né? Inclusive no Brasil. Então, mais que tudo isso é feito de uma maneira escondida, né? Porque a escravidão foi banida. Então, mas na época de Kardec ainda não. Então, ele faz essa pergunta, né? E a resposta dos espíritos é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Então, a escravidão era um abuso, né? E Kardec já estava ali prevendo, né, que ela estava em vias de extinção, né? Kardec comenta, então,
é contrária à natureza, à lei humana, que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente, tá? Bem, e aí Ana Maria e Djalma, eles comentam que Deus não daria uma destinação dessas ao homem. A escravidão é fruto da imperfeição humana. Quando a Terra deixar de ser um planeta de provas e expiações, desaparecerão daqui todas as formas de opressão, autoritarismo, terror, imposição, qualquer forma de sobreposição de homens sobre outros homens. Tudo isso vai desaparecer no momento em que a Terra passar a ser um planeta de regeneração. Na época de Kardec, ainda havia escravidão. Nos dias de hoje, essa mácula foi extraída, mas às vezes ainda aparecem casos de pessoas trabalhando como escravos. E aí, quando as denúncias aparecem, os autores desse ato de abuso são punidos. Bem, aí vem a questão 830, quando Kardec pergunta: quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural? E aí os espíritos respondem: o mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado da violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvidas, sobretudo esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. Então, a gente vê aqui os espíritos esclarecendo que era a ignorância maior, né, que havia ainda na humanidade, que propiciava, né, que os seres humanos escravizassem, né, os seus semelhantes a fim de obter, né, uma mão de obra mais fácil, né, e com menos custos, né, e que a partir do momento que a humanidade foi evoluindo, né, se percebeu, né, a violência que era esse tipo de comportamento. E nos comentários de Djalma e Ana Maria, eles dizem que a responsabilidade do mal parte sempre da intenção. No passado, a escravidão era lei, mas enquanto alguns donos de escravos eram benevolentes e fraternos, outros donos de escravos torturavam e se sentiam felizes em maltratar seus escravos. Então, vejam como existe também essa outra questão ainda relacionada à escravidão, que era lei, né, no passado, mas que as pessoas, dependendo, né, do seu grau de evolução,
agiam de formas diferentes. Então, alguns donos de escravos eram até benevolentes e outros eram violentos. Desse modo, os comentários ainda de Djalma e Ana Maria, podemos avaliar que, apesar de a escravidão ter sido um mal para a humanidade, alguns donos de escravos souberam ser justos no tratamento dado aos seus escravos, sendo cristãos em seus atos. E aí, na questão 831, a Kardec pergunta: a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? E os espíritos respondem: sim, mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las, ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideravam certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideravam-se de sangue mais puro os que assim procederam, insensatos. Nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. E aí Djalma e Ana Maria comentam que aqueles que subjugam seus irmãos de caminhada, sob a alegação de que são atrasados intelectualmente e moralmente, estão faltando com a caridade e a fraternidade. Apesar de serem mais experientes, com muito mais reencarnações, esses espíritos ainda não evoluíram. Então aqui eles, Djalma e Ana Maria, já estão tratando até do tema dessa subjugação, né, de pessoas, não mais sob a ótica da escravidão, mas assim, sob a ótica dessa subjugação de pessoas mais inteligentes querendo subjugar pessoas que não são ainda tão evoluídas em conhecimento, né, mas que são muito, na maioria das vezes, né, mais evoluídas moralmente. Então, essa subjugação é condenável, né, até como se fosse um tratamento de escravidão, né? Então, eles estão faltando com a fraternidade, né, com o amor ao próximo, ao invés de ajudar aquela pessoa a evoluir em termos intelectuais, né, propiciando a ela conhecimentos, esclarecimentos, né? Elas estão se aproveitando daquela situação de maior poder, maior inteligência, maior conhecimento, para serem impiedosos, né, com o próximo. Na questão 832, há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? E aí os espíritos respondem: digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos, para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Então, aqui os espíritos estão esclarecendo
que não era uma desculpa, né, que Kardec ainda naquela época vivia, né, um momento onde havia ainda escravidão, e ele pergunta isso, né, alguns donos de escravos dizem que se libertassem os seus escravos, eles não teriam como sobreviver, né? Então isso era uma desculpa bem egoísta, né? E falando de seres humanos como se fossem mercadoria, né? Ao invés de prover a eles condições, né, de um trabalho digno, remunerado, né, eles preferiam dizer que havia essa dependência, né, dos seres humanos em relação aos seus donos, né, que eles não conseguiriam sobreviver sozinhos, né? Bem, então Ana Maria e Djalma, eles nos esclarecem que apesar de muitos proprietários de escravos no passado terem tratado seus cativos com caridade, muitos donos de fazendas e até religiosos, né, foram torturadores que encontraram proteção das autoridades da época que permitiam esses abusos. Então, as autoridades na época, elas davam poder, né, aos donos de escravos para eles realizarem esses atos de violência. Então, nós podemos concluir que os habitantes da Terra ainda estão longe de um nível de evolução, de planeta, de regeneração. Mas essa chaga da escravidão foi extirpada, deixando um ensinamento de que os seres humanos têm direito de receber pagamento pelo seu trabalho. Apesar de vivermos em uma liberdade relativa na Terra, já que pertencemos a um planeta de provas e expiações e somos ainda muito imperfeitos, já possuímos ideias consistentes a respeito dos direitos humanos. A sociedade respeita as diferenças de raças e de características físicas, como as pessoas com necessidades especiais, por exemplo. Então, o mundo caminha para a evolução espiritual, apesar de todas as limitações que a gente ainda percebe, né, na sociedade, de desrespeito aos direitos, né, das pessoas, mas a gente, pelo menos essa chaga da escravidão foi extirpada e já existe um respeito às diferenças, né? Então agora a gente já percebe que as pessoas com necessidades especiais têm um tratamento melhor, né? São oferecidas a elas oportunidades de trabalho também remunerado e incentivando, né, essas pessoas a saírem, como no passado elas ficavam reclusas tanto nas suas casas, né, como em abrigos especiais e não podiam participar da sociedade. Quando a gente sabe que elas também podem trabalhar, elas também podem ser úteis, né, e ter a sua independência financeira também. Então, nós estamos caminhando para a evolução, né, lentamente, mas a gente já percebe, né, que estamos numa situação melhor, né, do que naquela época, quando Kardec fez todos esses questionamentos, né, a respeito da escravidão. Obrigada pela atenção e fiquem todos com Deus.